Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal BPV. Eu sou o Leonardo Campos e esse é o quadro BPV Responde. E hoje o participante é o Dagner e ele perguntou o seguinte: como faço para fazer overclock na GPU e também no processador? Será que vale a pena este procedimento? Obrigado aí, Dagner, por essa pergunta, muito interessante, e também por você participar aqui do quadro com a gente. O que acontece? Na questão de overclock, você tem que pensar nos benefícios e também naquilo que não vai trazer benefício, os malefícios, Benefícios. Se você tiver, de repente, aí uma placa de vídeo muito top e um processador não tão top assim, que seja desbloqueado para o overclock, de repente é até interessante você fazer um overclock no processador para que a placa de vídeo não venha dar gargalo. Porque quando você bota uma placa de vídeo muito boa, muito top, e um processador não tão bom assim, a tendência é o processador não aguentar a sua placa de vídeo. Ela vai funcionar, mas não vai extrair a melhor performance dessa placa de vídeo. Então, nesse aspecto é muito bom você fazer o overclock no processador, que vai aumentar o clock dele, Enfim, e ele vai compensar isso, de repente vai parar de dar gargalo. Outra coisa muito bacana para você fazer overclock é quando você vai fazer um renderização. Para renderização, o overclock no processador ajuda muito, o desempenho aumenta bastante. Agora, os malefícios. Para fazer um overclock, não é qualquer máquina que você consegue fazer. Primeiro, você vai ter que ter um processador desbloqueado para o overclock. Não que seja impossível fazer overclock em processador bloqueado, tá? Mas é mais difícil, mais complicado, e a taxa de risco também aumenta muito quando você faz overclock em um processador que é travado. Outro malefício, tá? Você vai ter aí um aumento de temperatura, o teu computador vai consumir mais eletricidade, a peça em si elas vão aquecer mais, principalmente o processador. Então aí você também tem que pensar, aquele coolerzinho que vem no processador, está aparecendo aí na imagem, esse coolerzinho nem pensar, tá? Você vai ter que fazer algumas alterações no seu computador para poder fazer overclock. Você vai ter que ter um water cooler aí para resfriar bem esse processador, porque a temperatura dele vai aumentar. E se você utilizar esse cooler normal que vem, provavelmente você vai ter aí travamento, tela azul e até de repente aí a queima do seu processador. Então tem que ter muito cuidado e procurar pessoas que entendam de fazer overclock para poder estar realizando esse procedimento aí na sua máquina, tá? Então tenha muito cuidado com isso. Então você vai ter que também pensar na sua placa-mãe, porque existem chipset de entrada que não oferecem recursos para overclock. Então tem que pensar muito, cara. Quando você monta a sua máquina, você tem que pensar bem. Pera, eu pretendo fazer overclock? Então você tem que pensar já numa placa-mãe adequada para isso. Elas são um pouco mais caras, tá? A de entrada, como eu falei, não tem. Você tem que pensar no processador já desbloqueado. Os da Intel é fácil você ver. Os da Intel são todos esses que têm a letra K no final da numeração. Quando tem a letra K ou a letra X, eles são desbloqueados aí para você estar fazendo overclock. E já nos processadores da AMD é quando vem escrito Black Edition. Então os processadores com Black Edition, da versão Black Edition, são desbloqueados para você estar fazendo overclock. Isso no sentido do processador. Agora, como eu falei, para render melhora? Melhora. Só que para jogos não tem diferença. Então se você quer fazer para jogos, eu aconselho você a não fazer, porque você vai gastar mais, você vai mexer na sua máquina, vai correr riscos com a sua máquina, dependendo aí de como vai ser feito esse overclock. Então não compensa. Para render compensa, que você ganha bastante tempo aí na questão da renderização. Agora, na questão das placas de vídeo, na GPU, e lógico que isso aqui depende muito de jogo para jogo. Você tem que pesquisar, se você, eu jogo tal jogo, então pesquisa na internet, algum teste que foi feito, entendeu? Mas aumenta uma porcentagem aí de, dependendo do jogo, 10 frames, mais ou menos. Então, dependendo, vale a pena sim. Mas lembrando que você tem que fazer aí o overclock na placa de vídeo. Você tem que aumentar aí a questão da ventilação, porque vai esquentar mais, vai consumir mais, então tem que ficar muito ligado na questão da temperatura.
E para fazer esse overclock você pode estar alterando, você pode estar fazendo isso na própria setup, no BIOS mesmo do computador. Você entra na BIOS e lá você pode alterar clock da memória, você pode fazer overclock na memória RAM, no próprio chipset, na própria placa-mãe dá para fazer também, no processador, na GPU, enfim, só que tem que ter um conhecimento e não adianta, pessoal, não vou ensinar como faz aqui no canal porque eu não sou adepto de overclock. De repente, Leonardo, mas não tem nada a ver, melhora e tal, mas eu não gosto e não aconselho as pessoas fazerem esse procedimento. Nada contra quem faça, tem muita gente que usa e nunca teve problema, mas essa é, no caso, a minha posição, a minha opinião. Bom, Dagner, espero ter aí tirado as suas dúvidas, né, e também de todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like bacana aí para ajudar. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. E lembre-se, hein, o melhor comentário está sendo fixado no topo, então isso é muito bacana. E você que ainda não é inscrito aqui no canal BPV, não perca tempo, desce aqui, clica nesse botão vermelho e venha fazer parte da família BPV. Nós temos novos vídeos de segunda a sábado, sempre às 8 horas da noite para você. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e como sempre nos encontramos no próximo vídeo.